Boa noite a todos. Estamos começando mais uma segunda-feira com a nossa live do Grupo CTNE e claramente aqui numa configuração um pouquinho diferente da usual, né? Até também para a gente dar um pouquinho de folga para Samuel que está nesse ritmo de live já tem um tempão. Então a gente vai tentar fazer uma coisinha diferente aqui, trazendo também um tema até interessante para você que sempre escuta a gente, né? Principalmente familiar, ou então parente de uma pessoa que tem algum tipo de necessidade. Essa live vai ser bem focada hoje na importância que a família tem dentro do tratamento, né? Então, o nosso tema de hoje é o tratamento e a família, né? O como que a família é importante dentro desse tratamento. E para debater o tema hoje, a gente conta com a presença de Ricardo Lourenço, que é o diretor do grupo Terapêutico Novo Encontro, né? Fica à frente da clínica masculina. Maria Carla, nossa assistente social, tá? Também do grupo. E comigo, Geraldo, algumas vezes já participei de lives, mas eu sou diretor da clínica feminina e também cuido da parte financeira do Grupo Novo Encontro, né? Então, acho que para a gente começar, Carla, fala um pouquinho sobre a importância. Por que é tão interessante para a família estar presente dentro do tratamento? O que é que diferencia tanto essa necessidade de ter uma família? Basicamente pelo fato de o indivíduo ele está no espaço de tratamento, mas em algum momento, em dado momento, ele vai ter alta e ele vai retornar para essa família. A partir do momento que ele retorna, é fundamental que essa família esteja preparada emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, para lidar com esse indivíduo que volta com novas ideias, com abordagem diferente diante das situações que ele vai vivenciar a partir de então. E, assim, é fundamental que essa família tenha uma nova postura. Porque se ela permanecer com essas posturas viciantes que geraram no indivíduo, a tendência é que não sejam superadas ou que retornem às situações que iniciaram o tratamento. Tá, então é imprescindível que para qualquer tipo de problema que a pessoa tenha, a família vai ser... Não, a família é a base da sociedade, a família é o primeiro meio social ao qual o indivíduo está inserido e a família é a base de qualquer indivíduo. Então, se essa família ela é fragilizada, ela está fragilizada em um dos seus pilares, consequentemente, essa família vai ter problemas. E assim, a consequência, o uso de drogas, a dependência química, ela é decorrente disso. Então, é falta de estrutura em um dos pilares da família. E, Ricardo, você está à frente mais da parte administrativa. Quais seriam os passos que a família precisa seguir para que ela consiga tratar junto com o paciente, né? Para que o paciente consiga ter um resultado que seja adequado, aquele resultado que a gente quer colocar em todos os nossos pacientes da clínica? Primeiramente, boa noite a todos. Um tema super importante da gente estar tratando. A família, de fato, tem um papel importantíssimo no tratamento da dependência química, como a Carla colocou muito bem aqui. A família, ela sofrendo alguma ruptura dentro do seu âmbito familiar, isso vai afetar diretamente no tratamento da dependência química. Eu costumo dizer que eu costumo orientar o familiar sempre que eu tenho a oportunidade de estar conversando, e hoje o nosso relacionamento entre a direção e a família é muito próximo. Eu sempre procuro orientar que a família não leve ao paciente os acontecimentos aqui de fora, certo? Porque muitas das vezes querem levar o que está acontecendo e acaba isso afetando no tratamento. A importância da família no tratamento em si desde ela perceber o quanto ela é importante, e realmente o tratamento ela só vai funcionar se tiver essa família linkada com a clínica, trabalhando em par com o tratamento do seu ente querido. Então, a importância é de grande relevância para que realmente esse tratamento ele venha a funcionar. Tá, então, como é que é o primeiro contato que se faz com a família no momento da internação? O que é importante que a família saiba, que faça acontecer? Uma coisa, a gente fala da família, e a família geralmente ela precisa se policiar para que ela consiga dar um respaldo bacana para o paciente. O que é que a família precisa saber? O que é que a família precisa
ter de retorno? Ó, Geraldo, que interessante. Na maioria das vezes, essas famílias elas já vêm com um déficit, certo, que é não aceitar 100% o tratamento. Olha que interessante. Mas aí você fala querendo colocar as regras, como é que é isso? Não, em si, uma família composta aí por 5 membros, certo, na maioria das vezes, um tomou a decisão. Vamos falar aqui do nosso caso, que somos, temos a nossa especialização no tratamento na internação involuntária. Então, um tomou a decisão, foi lá e fez a internação desse usuário, e toda a família está contra essa pessoa. Ou seja, mesmo que ela venha tomar essa decisão, ela vai sofrer essa pressão por outra parte da família, por ter tomado uma decisão na mente desse familiar, por ter tomado uma decisão errada, uma decisão precipitada. Então, o primeiro passo é que a gente ter uma reunião com esse familiar, fazer com que eles entendam que realmente é necessário esse tratamento. A gente já linka diretamente com o nosso trabalho social, onde eles vão fazer todo esse primeiro momento, fazer com que eles venham entender o tratamento, falar da importância desse tratamento e o quanto é importante essa família do lado de fora também estar se cuidando. Porque é fato, né, Carla, que essa família acaba adoecendo junto com o usuário. É verdade. Esse adoecimento, às vezes, ele vem da forma inversa. Então, a família, ela tem os seus problemas, suas dificuldades, e a partir daí gera os vícios, as dependências químicas. E a partir desse momento, a família, muitas vezes, ela não reconhece essa situação. Hoje, a dependência química ainda é uma coisa que ela está muito escondida na nossa sociedade, principalmente quando a gente fala de drogas lícitas. Então, assim, é uma coisa muito aceitável. Mas até que ponto a gente tem como aceitar essa situação e a família só mentir diante dessas situações? Porque é uma questão de saúde, sim. Muitas vezes a sociedade ainda não está preparada para entender. Muita gente, às vezes, não está preparada para entender essa dificuldade, essa situação. E é até importante falar também, até no lado feminino da coisa, na clínica feminina, acontece muito também pelo seguinte: a família que acompanha diretamente aquele paciente, naquele caso, você está falando de 5 pessoas, mas se forem, por exemplo, uma tia, que uma família que cuida da tia e tem toda outra família que fica lá acompanhando, não diretamente. Mas, não, eu vou internar porque ela está precisando de um tratamento que eu não tenho condições de poder propiciar em casa, né? E aí eu preciso levar ela para a clínica. E ela vai estar guiada por toda a família. O pessoal não está acompanhando, não sabe o que é aquela vivência, não sabe aquele problema que se tem, e também, muito pelo contrário, não se dispõe. Faz, vou jogar pedra aqui, isso, me ajuda, tira o corpo fora. Isso acontece muito, Geraldo, pelo fato, como a Carla colocou, pelo fato que hoje ainda a dependência química, ela soa. Eu tive um caso que a mãe relatou que ela escondia de todo mundo que o seu filho era doente, era um dependente químico, e ela escondia a ponto de deixar de participar das festas de família por ela não ir e não poder levar o filho. Então, o primeiro ponto é a família buscar orientação, buscar conhecimento, buscar informações precisas, porque hoje, vamos ser bem realista, existe um monte de informações soltas sobre o tratamento da dependência química, que acaba gerando o preconceito sobre o tratamento. Então, buscar orientação, informações precisas para realmente tomar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É reconhecer que existe uma doença, né? Que o seu filho, o seu esposo, o seu pai necessita de cuidados especiais, onde vai procurar uma instituição capacitada para isso. Esse é o primeiro ponto. É tirar essa máscara da dependência química que existe sobre os tratamentos da forma correta. A família reconheceu, a família foi lá, buscou ajuda. O primeiro passo é esse. Chegando até uma instituição séria, essa família vai ser orientada da forma correta, como você mesmo falou. Um único
lutando contra todo mundo e ainda lutando contra o fato desse ente querido estar numa situação como essa. Então, aquilo que era para ser como facilitador acaba dificultando uma situação como essa. A Carla tem uma experiência vasta nesse serviço social e a gente percebe que quando a gente vai fazer um levantamento, né, Carla, temos as nossas visitas, onde a gente visita a casa da família, a gente evita que a família venha até o escritório, até temos reuniões, mas a gente faz a questão de visitar a casa para ver o ambiente. E na maioria das vezes, o ambiente está doente. Sim. O ambiente está doente. Então eu não posso trabalhar uma ressocialização com um paciente onde a minha assistente social, o meu psicólogo, me trouxe a informação que o ambiente ainda está doente. Então é bem provável que nessa ressocialização ele corre um risco muito grande de recaída. Então, olha o quanto é importante a família na participação do tratamento da dependência química. E o quanto é importante esse familiar procurar ajuda também, procurar se tratar, procurar perceber que indiretamente, né, que é chamado de codependente, indiretamente ele carrega também alguma doença. Ele desenvolveu no meio caminho de tudo isso hábitos que o adicto ele acaba tendo com a sua adicção. E o codependente acaba tendo como codependente. Então, é importante a gente afirmar que quando a pessoa, não vou dizer paciente, né, mas quando a pessoa tem um problema em casa, a família toda pode adoecer. Exatamente. E geralmente adoece. Geralmente adoece, como a Carla falou. E na maioria das vezes é o contrário. O paciente, o usuário, né, o adicto, ele acaba indo para o caminho da droga porque a família está desestruturada. Existe algum pilar quebrado ali que acarretou, foi o contrapé para ele ir para as drogas. E como é que a gente consegue começar esse trabalho com as famílias de curar também as famílias? Como é que é a importância disso? Qual é o trabalho que tu faz quando chega para dar uma conversada com a família, para poder explicar o tratamento que vai ser feito com o paciente? Agora a visão da assistente social. O que é importante para frisar para eles? Na verdade, assim, a entrevista, a visita social, ela é fundamental, elas são instrumentos que a gente está utilizando para a gente poder identificar e aí, como profissional, tá orientando essas pessoas e fazendo com que elas reflitam através do que elas estão pensando, o que é que elas estão falando. Então, através da fala, eles mesmos vão identificar que existe alguma dificuldade. Eles mesmos, muitas vezes, induzem ao uso de substâncias. Então, assim, são esses comportamentos que muitas vezes eles não identificam, mas aí, através da fala, a gente consegue orientar essas famílias e explicar para elas que esse comportamento está desenvolvendo uma situação que vai virando uma bola de neve. Então, assim, tudo isso, através disso, e aí a gente também pede a esse indivíduo que ele se coloque muitas vezes no papel do outro, do paciente. Então, a partir desse momento que ele se coloca, que aí ele identifica que deixou de fazer alguma coisa ou que fez demais, muitas vezes a gente identifica. Então, são famílias que muitas vezes elas dão demais ao indivíduo. Elas dão muita liberdade, elas dão muito amor. E aí, assim, tudo em excesso faz mal. Sim. Então, a gente tem que aprender eu acho que o fundamental nesse processo todo, principalmente na família, é dizer não. Não é o principal. Não é um sinônimo de amor. As pessoas pensam que o sim é que fica registrado. Mas quando a gente vai lá para a psicologia, a gente sabe que os processos de limites do indivíduo, eles são formados a partir do momento em que ele recebe o não. Então, o não, ele começa a partir de criança a entender que ele tem limites. E isso aí é que vai gerar no indivíduo sua estrutura emocional e vai com que ele tenha uma base mais sólida. Não que quem tem isso possa não ter, não. Mas você, a partir do momento que você tem uma base sólida, a chance de você desenvolver comportamentos
de dependentes químicos é bem menor, entendeu? Então, a partir do momento... E hoje em dia, principalmente, a gente vive uma sociedade muito individualista. A gente vive uma sociedade extremamente individualista, onde as pessoas, muitas vezes a gente identifica esse comportamento. Elas jogam a responsabilidade a partir do momento que o indivíduo está na clínica, e a responsabilidade de cura do paciente é da clínica e não funciona dessa forma. Ele está ali para um tratamento. É importante demais. Até te interrompendo um pouquinho, mas essa responsabilidade toda, é óbvio que a clínica ela é o principal pilar dentro da recuperação. Só que, se não tiver todos os outros pilares que são importantes dentro do tratamento do paciente, isso é coisa que a gente já vem discutindo, e a gente coloca de importância. Família, a parte social, a parte financeira, a parte religiosa. Se tudo isso não estiver muito bem claro e muito bem tratado, e aí a importância da família em cima disso, porque ela é um dos pilares principais, ou mais de um, que a gente está falando de família, mas família também é esposa, é filho, é relacionamento, entendeu? Então, se isso aí tudo não é tratado, e se não tem aquele respaldo do lado de lá para cá, o tratamento do paciente não vai existir milagre que faça com que ele saia daquilo ali. Óbvio, bastante boa vontade, dá para se contornar tudo, mas é essencial para que o paciente tenha a alta, ele consiga ser reinserido na sociedade num espaço mais curto de tempo, né? Tá, desculpa, tentei interromper. Essa parceria, ela é fundamental com relação a isso, porque a partir do momento que o familiar entende isso e ele associa isso à vida dele, então, assim, se torna mais fácil todo o processo. A gente sabe que o processo é desgastante, sabe que o processo não é fácil. Então, assim, não é fácil também. Então, a gente, como assistente social, a gente trabalha como ponte entre a família, o indivíduo e a equipe profissional. Sim. E aí a gente fica levando essas informações que são fundamentais na recuperação, no tratamento. É por isso que a gente está trazendo uma nova abordagem e uma repaginada em algumas situações, onde muitas vezes a gente está identificando que alguns comportamentos, algumas regras da clínica, elas podem ser alteradas em prol do tratamento, em prol do paciente, em prol dessa família. Tá. Que muitas vezes um desses comportamentos é a questão das ligações, que muitas vezes, como eu estou sempre, na maioria das vezes, presente, a gente identifica que o paciente ele utiliza essas ligações como uma forma de fazer a família refém, dizer que está assim ou que está assado. E isso tudo a gente sabe que é uma tremenda, assim, é um castelinho que eles constroem, só eles que vivem, e a família do outro lado da linha, ela fica muito refém desse comportamento. Aí a gente está tentando quebrar essas situações e trazer novas roupagens para que essa família, de fato, ela tenha um contato, mas que ela não fique tão refém desse comportamento. Entendi. Então, tem dois assuntozinhos aí que eu acho que é interessantíssimo para a gente puxar. O primeiro deles são as regras, certo? Quais são as principais regras que a família deve seguir aí durante esse tratamento do paciente? Eu posso dizer uma logo do cara. Respeitar dia de visita. Exatamente. Vira e mexe, a gente recebe paciente, pai de paciente, desculpa, chegando lá na clínica sem avisar para poder levar um outro pertence, então fazer uma visita numa terça-feira. Entendeu? É que a Carla tocou num assunto muito interessante, né? A gente procura não ter uma metodologia engessada, assim, porque a gente corre o risco de entrar num vício de tratamento e não é por aí, né? Quando se fala de regras, olha só que interessante, né? Hoje, dentro da instituição, o paciente tem toda uma disciplina a ser seguida, né? Um cronograma a ser seguido. Então, ele tem o horário de despertar, o horário de tomar café, ele tem o horário de almoçar, o horário de fazer as atividades do grupo, o horário da medicação. Então, ele tem horário para tudo. Isso ele não tinha lá fora. Ele não tinha, porque ele estava na adicção, ele estava, muitas das vezes, afundado no crack, ele não voltava para casa. Vida desregrada. Totalmente.
Muitos deles não tinha nem a higiene pessoal cuidada. E quando ele chega na instituição, tudo isso existe uma grande quebra de paradigmas. Ele acha que ele vai continuar ali dentro, tendo os mesmos comportamentos que ele tinha no ato da adicção, no ato do uso da droga. Primeiro choque. Aí o que é que ele faz? É o segundo ponto. Começa a manipular a família. Primeira ligação. Minha mãe, estou sendo maltratada, aqui o pessoal está batendo em mim, não estou comendo. Estou passando fome. Chora, pede pelo amor de Deus que vai mudar de comportamento. E que aí começa o processo de chantagem e a família do outro lado, qual é o comportamento? Então aquela família que foi acostumada, ela quer de certa forma poupar aquele indivíduo acreditando numa mentira que ela mesma sabe que aquele comportamento vai retornar no mesmo momento que ele retornar também. Aí, assim, se torna um processo vicioso e você tem que ter cuidado com isso. Então, assim, a família ela tem que aprender, é por isso que o processo do não é importante. Ele é fundamental na vida da gente. E nesse momento, mais ainda. Então, assim, a família ela não pode ser refém de uma pessoa que está ali, ele começa a chorar e diz que não aguenta mais, que vai se matar, que isso, que aquilo, sendo que ele só está chantageando ela para poder sair, está chantageando o pai, a mãe, a irmã, o irmão. Isso. E para responder a tua pergunta, é exatamente isso. Então ele chega lá, tem esse primeiro choque, tá? E na primeira ligação ele já entra, porque assim, junto com a adicção, ele desenvolve o primeiro hábito, um primeiro mau hábito da adicção, do adicto, que é a mentira, que é a manipulação. Ele mente para poder usar, ele mente que não usa, ele mente para poder ir comprar, ele mente para conseguir recursos para comprar droga, e isso ele desenvolve numa velocidade muito rápida, esses maus hábitos. E quando ele chegou, ele tomou esse primeiro choque, na primeira ligação, ele vai utilizar desses maus hábitos para manipular o familiar, para manipular a mãe, e queira ou não queira, ou diretamente ou indiretamente, ele sabe que do outro lado se encontra uma família totalmente sensibilizada. Uma família que está com seu ente querido longe, tem a questão da saudade. Normalmente a mãe, né, ou a esposa é muito fácil de ser manipulada por conta que ela se encontra frágil nesse momento. E aí ele começa a falar. E aonde a família começa a querer encontrar meios de estar mais próximo desse paciente. Aí entra as regras. Visita, tem o dia da visita, tem o horário das ligações, tem a quantidade de tempo de ligação, e a família ela precisa entender que a partir do momento que ela confiou nessa instituição, para que o seu filho, o seu esposo, o seu pai possa fazer o seu tratamento, ela também tem que ter consciência que essa instituição está preparada, por isso que tem que tomar muito cuidado quando for escolher, tomar uma decisão de estar colocando o seu filho numa instituição séria, numa instituição que faz realmente um tratamento humanizado, porque a partir do momento que você confia e que você coloca todos os seus créditos nessa instituição, você precisa acreditar que lá dentro está sendo feito o trabalho da melhor maneira possível. Então, se falar que tem o dia da visita, vamos seguir o dia da visita. Se tem um horário da ligação, vamos seguir o horário da ligação. Na maioria das vezes, foi um fato que aconteceu agora, entrando já nessa parte dos hábitos, aconteceu agora recentemente. Então, como eu estou falando, ele tem horário para tudo. Que a gente vai quebrar dele aquela imagem de que faz a hora que quer, faz do jeito que quer. Só que quando ele sai para a ressocialização, quando ele sai para passar lá os 3 dias na casa dele, que ele conquistou, pelo tempo de internação, pelos bons comportamentos dele, é importante que a família também ela venha colocar as regras que normalmente tem numa pessoa que não passou pela adicção, que é o horário para acordar, certo? É o horário para comer no horário certo. Então, assim, uma família me ligou e eu fiz a questão de perguntar como é que estava o paciente, e já eram umas 11 horas da manhã, e a família falou, tá bem, tá dormindo, né? Então, volta lá na ressocialização a ter os mesmos hábitos que ele tinha antes do tratamento. E aí, aquela máxima, né? O não educa. O não educa. O sim
deixa ao léu. Exatamente. Então, o paciente, às 11 horas da manhã, ele está dormindo, não significa que ele está bem. Ele está voltando a alguns hábitos antigos. Exatamente. A probabilidade que ele tem, inclusive, poxa, não estou mais seguindo aquela doutrinação que foi feita lá na clínica, ele pode vir a incorrer na recaída. E até pior, Geraldo, até pior. Foi o que eu conversei com essa família, essa família confirmou, teve que concordar comigo. Quando ele volta, é a clínica que é ruim. Verdade. Entendeu? Porque mamãe deixa eu dormir até 11 horas. Então, aqui eu tenho um horário de despertar, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que participar das atividades. Mamãe deixa eu dormir, mamãe deixa eu ficar o tempo todo. Tenho que me alimentar bem, nutricionista está em cima. Exatamente. Tenho que tomar minhas medicações, tenho que fazer exercício físico. Que a educadora está lá para isso. Tenho que ter meus momentos de reflexão e de tratamento com o psicólogo. Exatamente. Falar sobre a vida toda, o que é que ele estava fazendo para poder chegar até ali, o que é que é importante para ele. Então, cair todo aquele orgulho que ele tem de ser uma pessoa retraída, sempre receber sim, e as coisas sempre daquele jeito. Exatamente isso. Então, dona Sandra Simonetti, agora estou entendendo porque o meu chora quando eu ligo, mas agora ele não me engana mais. Que importante, né? Pois é, a gente escuta tudo, a gente tá ali do lado e a gente vê que daqui a pouco ele tá rindo, feliz lá com todo mundo, tá nem aí. Então é um processo de chantagem que a família precisa entender que é necessário. Meu filho tá chorando, que bom, coisa boa. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim, olha, chore, que a boca é de couro, não rasga. Então, acho que... chorar é de graça, né? Aí tem que dizer isso a ele. Quando ele chorar, você pode chorar, meu filho, faz bem. Assim, vai... Lava a alma. Lava, então, pronto, ótimo. Falando para as mamães e para as famílias, não, a gente não está maltratando, a gente não está deixando o filho de vocês morrer de fome, a gente está impondo algumas regras que eles não tinham dentro da vida, né, da rotineira dele. E que faz parte do tratamento, né? Lógico. Eu costumo dizer, e quando eu estou com a família, eu falo isso com uma transparência muito grande, é que tirar a droga do dependente químico dentro de uma instituição terapêutica é muito fácil. Né? Porque ele vai estar longe da droga. A nossa maior missão e aonde o grupo terapêutico no Vínculo trabalha e com uma excelência enorme é trabalhar os comportamentos, porque são esses comportamentos, né, que levam a pessoa a voltar a recair. Então, tirar a droga é muito fácil. A gente tem que tomar muito cuidado também, a família tem que tomar muito cuidado, principalmente os que se consideram. Hoje eu tive com uma mãe, e é uma mãe que eu admiro demais, por mais que a codependência dela é muito aguçada, mas eu admiro demais pela sinceridade dela, por ela reconhecer e por ela buscar tratamento para isso. A família ela tem que tomar muito cuidado para esse paciente não ser o centro das atenções, porque é exatamente isso que por um grande tempo ele conquistou da mãe, do pai, ele conquistou da esposa, ele conquistou dos filhos. Como dependente químico, como adicto, ele conquistou a atenção. Então, tudo gira em torno dele, né? Então, essa mãe, na maioria das vezes, tem outros filhos e acaba adoecendo os outros filhos pela falta de atenção dividida e o foco está somente no dependente químico, né? A esposa, a mesma coisa. A esposa tem os filhos para cuidar, o esposo está lá dentro. Ela tem que tomar cuidado para ela também não focar somente no dependente químico, né, no seu esposo, e esquecer de dar uma boa educação para os seus filhos, esquecer de não errar, né, ou ver alguém errando, como é raro para o dependente químico cair numa dessa, não cometer os mesmos erros. É muito importante a gente tomar cuidado com isso, a família tomar cuidado com isso. Tá, a gente vai responder mais algumas perguntas aqui. Sheila Carvalho Apolinário. Como vocês estão preparando esta família para receber o paciente em sua socialização? Pois posso afirmar que 90% das famílias não estão preparadas para recebê-lo. Que excelente pergunta, Sheila. Parabéns. Hoje nós temos, a Carla vai poder falar com mais propriedade disso, mas hoje nós temos um trabalho, um excelente trabalho. Hoje nós trabalhamos com 2 assistentes sociais. E nós temos um trabalho de visita, nós temos um trabalho de entrevista, nós temos um trabalho
onde a gente dá a oportunidade dessa família se abrir, dessa família mostrar para nós quais são os pilares, os principais pilares que estão precisando ser reajustados, e a gente vai trabalhar não só com assistência social, a gente vai trabalhar com o nosso psicólogo, a gente vai trabalhar com o nosso psiquiatra, e a partir de agora, a partir de março, a gente está fazendo um trabalho que é único, e já quero abrir em primeira mão aqui para todo mundo. Quem esteve na visita no domingo vai saber disso. A gente vai começar um trabalho de coach, de acompanhamento de coach com algumas famílias. Então, a gente vai estar escolhendo nesse primeiro momento 5 famílias, né? Pode ser mãe, pode ser esposa, pode ser pai, para estar fazendo um acompanhamento de coach conosco, certo? Aonde a gente vai estar identificando qual a real necessidade e que ponto a gente poder trabalhar e estar ajudando essas famílias. A Carla vai falar com mais propriedade esse trabalho a fundo que a gente está fazendo com a família para poder não só receber na ressocialização, mas principalmente na alta do paciente, né, Carla? É verdade. Esse trabalho ele é realizado basicamente assim, através da entrevista social e das visitas, que aí a partir daí a gente vai identificar quais são as dificuldades de cada família, que aí é muito particular, e através disso o indivíduo, ele reconhecendo, ele entendendo que ele também vive um problema, então que tudo é uma reação em cadeia. E a partir desse momento, a gente vai estar direcionando ele para os encaminhamentos ou para os acompanhamentos necessários, direcionando, então, os pais, filhos, esposas, aos acompanhamentos necessários. E até mesmo a gente, como assistente social, dentro da instituição, a gente vai conseguir dar alguns aportes a essas famílias, que aí vai conseguir com que ela fique mais segura do tratamento, com que ela fique mais segura do que está sendo realizado. E eu acho que a postura profissional ela é fundamental dentro disso. Porque a partir do momento que a família identifica que ela tem uma equipe qualificada e que uma equipe que conhece o que está fazendo, que tem segurança no que está passando, eu acho que tudo vai facilitando e, assim, automaticamente os resultados virão. Então, eu acho que o papel principal é esse. Então, assim, a gente se colocar no papel de parceiro dessa família, a gente não está no papel de coadjuvante, a gente aliás, a gente é o coadjuvante, a família que é o principal. Isso, nesse papel todo, e aí a gente tem que colocar cada um dentro do seu papel, e a partir do momento que a gente faz isso, delega cada um sua responsabilidade, que de fato eles deixaram de assumir em um determinado momento, por isso que chegou a determinadas situações. E assim, quando o indivíduo entende isso, aceita, reconhece e se coloca no papel de dizer assim, não, de fato, eu preciso, eu necessito disso, eu necessito desse acompanhamento, eu acho que tudo se torna bem mais fácil. Acho que, como o Ricardo bem pontuou, a questão, o primeiro passo é o reconhecimento. É exatamente isso, porque a instituição está disposta a trabalhar e ajudar o familiar, tanto quanto o paciente, sim. Agora, tem que partir também dessas famílias querer ser ajudadas, né? Na maioria das vezes, o familiar ele acha que o único doente é o seu filho, é a sua esposa, é o paciente que está se tratando dentro da instituição. E assim, está mais do que comprovado que adoece a casa inteira, que adoece a família inteira, e que não adianta eu querer mudar o meu filho, eu querer mudar o meu esposo. Ninguém muda ninguém. Agora, eu mudando, as coisas mudam ao meu redor. Isso é fato. Então, eu procurando ajuda, eu tendo a sã consciência que a instituição está disposta a nos ceder essa ajuda, e eu realmente mudar, buscar os meios para essa mudança, é fato que isso vai chegar até o paciente. Isso, de fato, vai chegar até o paciente. Se não chegar agora, no caminho do tratamento, vai chegar após o tratamento. Porque a nossa maior preocupação, como eu falei aqui, tirar a droga do paciente é muito fácil. A nossa maior preocupação é pós-tratamento. É realmente fazer um tratamento com quebras de maus hábitos, de novos comportamentos
produtivos, e realmente quando esse paciente ele voltar à sociedade, ele voltar com condição de escrever uma nova história da sua vida. Inteligência emocional, tá? Dentro desse programa do coach, onde a gente vai estar trabalhando diretamente com as famílias, a gente vai trabalhar com inteligência emocional, que já é um programa que é aplicado dentro da clínica com os pacientes. Então, os pacientes hoje, além do PTS, além da metodologia tradicional do tratamento da dependência química, hoje, dentro do grupo terapêutico Novo Encontro, a gente aplica a inteligência emocional, que tem feito, assim, tem tido um resultado extraordinário, né, Geraldo? Não, sem dúvida. A gente está até levantando o estudo agora, interno, vou passar isso também de antemão, é um estudo interno, onde através de desde novembro, onde foi dado início a esse projeto, até dia 15 de fevereiro, teve baixa em medicação. Teve alguns pacientes que responderam tão bem à inteligência emocional, a expectativa de vida, traçar metas individuais, coletiva, curto, médio, longo prazo, e assim, que medicação teve um desmame ou foi tirado algum tipo de medicação. Isso, para nós, é uma conquista enorme, é um case de sucesso enorme para nós, tá certo? Então, é um estudo que está sendo feito internamente, a gente vai, após esse estudo ser realmente concretizado, a gente vai estar levando para as famílias também. Então, o fator principal é a família também querer ser ajudada. A pessoa precisa querer mudar, e na maioria das vezes é só apontar, né? Não, quem está precisando de ajuda é ele, quem está precisando do tratamento é ele que tem que mudar, eu vou mudar, e você não vai conseguir mudar ninguém. Desculpa eu ser sincero em te falar isso. Ninguém muda ninguém. Agora, você mudando, as coisas ao teu redor vão mudar também. Verdade. Então, só pegando aqui um gancho que o Ricardo falou, duas coisas que o Ricardo falou que é importante. Medicamento. Quando se tira medicamento de paciente, significa que ele está tendo algum tipo de evolução. Verdade. Então, a gente começa tratando o paciente, usando algumas medicações, mas ele está desmamando daquela medicação, é um indicador positivo demais. Sim. Demais. E aí você vê que o tratamento não está tendo efeito. E o segundo ponto que é importante a gente frisar, que essa extensão de inteligência emocional e coach com as famílias, ela se sobressai daquele projeto do amor exigente. Então, amor exigente é onde uma família compartilha com a outra. Isso. E elas em si se ajudam mutuamente. Então, a gente está indo um pouco mais além. Estamos indo muito além. Pois é. Muito além. Então, não é somente a preocupação com o paciente. Então, diagnosticado que parte do tratamento do paciente é a família. Então, a gente está indo direto às famílias. E a gente sabe que família também precisa de ajuda. Exatamente. E se a família não tiver ajuda, não tem tratamento com o paciente. E aí a gente vai em cima disso, né? Então, diferente, é importante você conhecer a clínica também, em que seu filho, seu familiar, seu esposo, sua esposa também esteja internada, né? E se preocupa com tudo. Não existe somente um tratamento em cima do paciente e acabou. Porque a gente bem sabe, né, Geraldo, que se o paciente ele sai do ambiente saudável, porque por mais, olha só que interessante, por mais que ele venha estar num ambiente de uma clínica terapêutica, é um ambiente saudável, né? Porque ele está longe da droga, ele está mudando seus comportamentos, está sendo tirado dele os maus hábitos que a adicção deixou para ele como herança. Então, ele está num ambiente saudável, tá? E é fato que se ele voltar para um ambiente doente, a recaída dele, a probabilidade da recaída dele é muito alta. É muito alta. Então, não adianta nada a clínica tratar esse paciente com toda a excelência, com todo o amparo, só que deixar de lado a família, que na maioria das vezes também está doente, o ambiente é doente. Então, a nossa preocupação é levar em paralelo, tá? O paciente e a família. Até hoje, assim, os estudos apontam que antes a gente tinha uma família nuclear baseada, e hoje, eu acho que até pelo fato da gente ter hoje um nicho maior de famílias, então, hoje as famílias são as mais diversas. Então, existem algumas denominações, como a questão do cadastro único,
da assistência social, que aí é o CAD SUAS, que é referente à questão de benefícios sociais, como o BPC, Bolsa Família, dentre outros, ele considera, na denominação de família, ele considera indivíduos que vivem sobre o mesmo teto. Então, indivíduos que vivem sobre o mesmo teto, independente da relação consanguínea ou não, são família, é uma família. E, às vezes, pessoas que não têm relação consanguínea, elas são mais família do que a própria família. Sim. Os amigos, você trazer amizade para dentro. Então, você acaba virando mais amigo e que você escuta talvez um amigo muito mais... Não é muito legal falar isso. Você escuta muito mais amigo do que provavelmente sua mãe. Né? Então, isso aí entra também dentro do ciclo de tratamento. Quem são as pessoas que são importantes para aquele paciente? Isso. Porque muitas vezes, assim, a gente considera da seguinte forma: os amigos são pessoas que você escolhe para partilhar a sua vida. E a família diferenciamente. A família você nasceu, e aí você leva esse estigma para o resto da sua vida, é sua família. Mas eu acredito que esses indivíduos que nascem em determinadas famílias, todos nós, a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, com os problemas de cada indivíduo que tem dentro da nossa casa, para a partir daí a gente conseguir sobreviver no mundo e numa realidade que cada dia ela é diferente, é uma realidade que é mutável a cada segundo. E eu acho que a família, ela prepara a gente para essa sociedade. Mas, muitas vezes, essa família ela não é uma família preparada. Entendeu? E hoje, como eu já pontuei antes, mas assim, hoje menos. Por quê? Porque a família, as pessoas, elas estão com um comportamento muito individualista e elas não são capazes, muitas vezes, de ceder, de doar. Então, muitas vezes, elas preferem dar. Em vez de dizer assim, não, é assim, por limites, então ela prefere dar para evitar um problema. Ela evita um hoje e ganha outros amanhã. E isso que você falou, até Sheila comentou novamente aqui, que reconhece as falhas, no entanto, meu amor não pode ser culpado, e sim, ele precisa ser um amor exigente. Isso que você falou é um amor exigente. Verdade. E você dizer não. E você ensinar que existe também outro caminho que é mais dolorido, mas que faz parte do amor, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma criação dessa forma, a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. Isso. A gente, em casa, o não da família, ele sempre vai ser um não mais suave. O não da vida, ele é um não mais duro. A vida bate pesado. Pois é. O não da vida, ele acaba sendo o não do amor exigente. Porque como a Sheila colocou, foi muito feliz a sua colocação, eu te amo, mas eu não aceito as suas ações. Uhum. As ações que estão te levando a uma vida miserável. Como que eu posso amar? Olha só, aonde entra a falha do amor, do sim toda hora, você não tem minha presença, mas está aqui o melhor presente, está aqui as melhores férias, mas você não tem minha presença, você não tem a minha pessoa física contigo. Olha só onde está a falha. Como pode a pessoa amar, de fato, amar a pessoa e ver ela se decaindo e levando uma vida totalmente miserável, uma vida onde o cara está jogado nas drogas, afundado muitas das vezes no crack, vivendo um dia após o outro no consumo da droga, e a pessoa está ali amando. Então o amor exigente é exatamente isso, Sheila. O amor exigente eu te amo tanto que eu não aceito as tuas ações, as ações que te levam para essa vida que você não merece. Forte isso. Forte demais. Verdade. Muito bem. Então, vamos fazer um breve resuminho aqui, tá? Para a gente já encerrar. Pontuar algumas coisas. Olha como é que vai ser importante agora que vocês vão falar. Vai ficar para todas as famílias. Vamos pontuar 3, acho que 3 está bom, né? As 3 principais coisas que as famílias devem seguir dentro do tratamento para que o seu familiar, sua esposa, seu filho, quem quer que seja, que esteja passando por esse processo de tratamento, eles precisam fazer. Sua filha também, né? Muito bem. Primeiro, o que a gente poderia dizer? Respeitar as regras da clínica? Sim.
respeitar, aceitar, né? Primeiro aceitar. Eu acho que a pessoa tendo essa consciência que o seu filho, o seu esposo e até mesmo ela precisa do tratamento e precisa buscar ajuda. Tá bom, teu filho já está internado, teu filho já está se dispondo de um tratamento especializado. E você? Então, primeira coisa, poxa, faça uma autoanálise e não vá buscar em você, eu sou a única culpada, eu sou o único culpado. Não é isso. Mas reconhecer que você também precisa de ajuda. Porque você se ajudando, automaticamente você está ajudando a pessoa que está dentro da instituição sendo cuidada. Maravilha. Segundo, respeitar a metodologia de tratamento do paciente. Então, começando, considera se você puxa, cada paciente ele tem um tratamento individualizado. Sim. O tratamento de um paciente João é diferente do tratamento do paciente Pedro. Mas com o Pedro vocês fazem assim. Tem tudo um contexto diferente. É verdade. Então, assim, é toda uma metodologia que ela é desenvolvida baseada em pesquisas, em situações, não é uma coisa aleatória. E que a gente vai, a equipe muito profissional, ela vai adaptando isso conforme a realidade de cada indivíduo. Porque a partir do momento em que existe a dependência, a codependência também são processos assim, distintos em cada família. E aí, a partir do momento que a gente identifica tudo isso, é que a gente vai conseguir trabalhar de forma individualizada essas famílias e fazer com que elas possam, entre elas mesmo, superar as dificuldades. Certo. E o terceiro, e talvez mais importante, seja o seguinte: trabalhar em conjunto com a clínica para que a gente consiga ter o resultado positivo para o seu filho. Ou seja, respeitando as regras, respeitando o tratamento do paciente e trabalhando junto com a clínica. Né? A gente entra, a gente conversa com a família e a gente precisa que vocês também sejam fortes e passem essa segurança de vocês como família sobre o tratamento. Olha, é melhor para você, você precisa disso, você precisa passar por esse momento para que você consiga ter uma cura, e a gente confia na clínica, certo? Não necessariamente na nossa clínica, mas a clínica qualquer, que a gente tem pessoas de vários cantos do Brasil que acompanham a live também, e é importante que ela confie na clínica. Então, terceiro passo seria dar carta branca para a clínica e a parceria. Para que essa parceria ela seja bem sucedida, ela precisa... Todo relacionamento, a base de todo relacionamento é a confiança. Sim. Então, a partir do momento que existe, que eu coloco o meu parente ali dentro, eu tenho que ter a confiança. Se eu tenho a confiança, então, assim, a reciprocidade tudo vai fluindo melhor. Muito bem. Então, queria, mais uma vez, agradecer a todos que acompanharam, né? Essa live foi bem específica, realmente, para as famílias. Você que é familiar, ou então que conhece alguma família que esteja passando por essa situação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que com certeza vai ter uma outra coisinha que eles vão conseguir aproveitar disso, né? E você, familiar, a gente teve a participação aqui de algumas pessoas que têm pacientes, né, que têm familiares que estão internos em alguma clínica da gente, né, que acompanha todo esse trabalho que a gente vem fazendo dia após dia, né, junto com a equipe masculina, na equipe feminina também, nossa clínica em João Pessoa que está abrindo, a clínica de menor, a clínica de Mendes lá no Rio de Janeiro também, a gente faz parte do grupo bem conciso, bem coeso, tá? E agradecer, além de vocês, a presença mais uma vez do nosso querido Ricardo. Imagina. E Carla, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e até a próxima segunda-feira com outra live, tá? E antes, para não esquecer, caso tenha alguma dúvida, seja interessante, nosso 0800 está à disposição e também o próprio WhatsApp da clínica, o Facebook também. Manda mensagem, manda um direct que a gente funciona 24 horas. Tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos.